Feliz com isso. Muito obrigada por tudo. Mas eu vou falar um poeminha que é uma interação que é corpo-máquina, mas não é corpo-máquina, mas é corpo e palavra, que é o que eu chamo de virtual, né, que é o cérebro. Era tarde nas janelas da sala. Um gosto de tarde que eu queria lamber. Eu tenho vontade de lamber as coisas que gosto. Mesmo as que não gosto, costumo lamber sem querer. Às vezes com a língua mesmo, molhada e escorrida. Outras vezes uso a língua da palavra, quando tem cheiros ruins ou asperezas estranhas ao paladar de minha pessoa. Ou por nada mesmo, por gosto. Eu passo a língua nas coisas que vejo e passo as coisas que vejo para a língua. Posso só... Eu tive uma ideia. A pergunta que o senhor fez para ela se aplica poeticamente a uma transição de poemas que seria mais ou menos assim. Até recentemente, a descrição do mundo nosso poderia ser feita pelo Machado de Assis. Não tive filhos, não transmiti a ninguém o legado da minha miséria. Se o Machado de Assis estivesse vivo hoje, ele poderia dizer: não tive filhos, o meu legado foram só os meus pensamentos. Bom, bem-vindo. Você já conhece aí a regra, então o seu nome, por favor, e a sua pergunta. Professor, meu nome é Bruno. Eu queria dizer, antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui com você. Eu sou estudante de comunicação e multimeios pela PUC, Goldfarb ali foi meu professor. E a gente sempre teve uma bagagem de ciência bacana no nosso curso. No meu TCC eu relacionei muito o seu trabalho com o Marshall McLuhan, que ele problematiza ali a relação que o homem tem com os meios, como a gente usa os meios como extensões do corpo, e como, quando você usa um meio como extensão do corpo, ele muda a forma como você enxerga o mundo e como você interage com ele. Seja de maneira boa ou ruim, isso não entra no mérito da questão. E, bom, isso era a primeira observação. Eu queria dizer que fico muito feliz de estar aqui no evento onde no primeiro dia a gente teve Pierre Levy, que é muito, assim, dessa nossa área de comunicação, que até pouco tempo atrás não se misturava. Eu tive problemas na minha tese, porque me disseram que usar um trabalho como o do senhor, num trabalho de comunicação, era uma coisa que era errada, e eu fico muito feliz de estar aqui hoje, nesse momento interdisciplinar, muito legal. E agora eu queria ir para uma pergunta. É dividida em duas partes, sem entrar no mérito da singularidade, que é uma coisa peculiar. O Ray Kurzweil é bem polêmico mesmo e é um conceito meio difícil de acreditar. Mas, por outro lado, tem um conceito que eu acredito bastante, que acho que influenciou bastante na sua pesquisa. O crescimento exponencial, ele está num momento ótimo. Atualmente, a gente está com 10 elevado a 10 transistores por microchip integrado, com um sistema integrado de microchip. Na década de 90, isso estava mais ou menos em 10 elevado a 5, uma diferença gritante. E isso deu aquele impacto no projeto Genoma, que quase no fim do projeto, só uma parte em 10 mil tinha sido sequenciada. Muita gente não tinha fé no projeto Genoma, mas com a mudança de paradigma do crescimento exponencial, eles conseguiram fazer a maioria do projeto em pouco tempo. E eu queria saber como a sua pesquisa se aproveita desse fenômeno que é bem previsível do crescimento exponencial. Como vocês lidam com a tecnologia, se vocês têm métodos de futurologia para considerar qual máquina vai conseguir ter um potencial ali de conseguir ver o cérebro de uma maneira mais completa, através de imagem ou, não sei, os sensores. E a última parte da pergunta é: por que robô, se não um outro sensor do outro lado da lesão da medula, que pudesse mandar sinais motores para o próprio corpo da pessoa? Então, eu acho que eu vou começar pela segunda parte, que é mais rápido e mais fácil. Sem dúvida, tem gente trabalhando e eu comecei a trabalhar com a hipótese de pegar o sinal do cérebro, bypassar a lesão, e ou mandar para a medula, ou mandar para o músculo, ou mandar para o nervo diretamente. O problema é que quando você entrega o sinal elétrico para os nervos da medula, para o nervo periférico ou para o músculo, o sinal se dispersa em múltiplas direções. Você não consegue controlar a dispersão, você não consegue mandar ele para um lugar que você quer numa única direção. E com isso, você não produz uma sequência organizada de contrações e relaxamentos. Você produz quase que uma crise epilética.
Então, existem aparatos que permitem algum tipo de controle para alguns comportamentos muito simples. Mas para você fazer isso aqui, ou para você pisar no chão e andar como o CB1 andou, passar o sinal direto para o corpo, pode até vai acontecer um dia, mas é uma solução tecnológica hoje muito mais difícil do que construir um corpo robótico que você pode entrar dentro. Então, essa é só a única razão pela qual a gente optou por essa estratégia, né? A primeira parte é que, primeiro, as pessoas não têm essa noção. Eu acho que é uma coisa, talvez, dos conceitos da ciência moderna, seja o conceito mais difícil de aceitar, porque a gente usa computador para tudo, né? A gente está tão acostumado a achar que o computador faz tudo, que a gente não se dá conta que a vasta maioria dos fenômenos naturais em torno de nós são fenômenos não computáveis. O próprio Turing escreveu um trabalho, logo depois que ele inventou a máquina de Turing, nos anos de 50, descrevendo classes de problemas não computáveis que o projeto de computador dele não solucionaria, mas isso foi perdido. Então, quando você vai numa reunião, por exemplo, no Silicon Valley, em Califórnia, 3 meses atrás eu estava em San José, na Califórnia, numa reunião de chefes de tecnologia, de informática das grandes empresas, né, do mundo, e eu falei exatamente o que eu falei aqui. Nossa Senhora, se alguém tivesse uma metralhadora digital, eu tinha despencado, né, na hora. Mas quando você para analisar, fenômenos muito simples. Todo fenômeno que envolve um grande número de variáveis que interagem entre si de uma maneira não linear é não computável, quase que por definição. O mercado financeiro, né, o jogo de futebol, ninguém consegue prever, quando o goleiro dá um tiro de meta, principalmente se for o goleiro do Palmeiras, se vai acontecer alguma coisa aproveitável no final da jogada. Por quê? Porque são uma interação de 11 corpos não lineares, não previsíveis. Então, para um fenômeno não computável, se você tiver um supercomputador com 10 milhões ou 10 trilhões de processadores, não faz a menor diferença. Tá? Então, o supercomputador mais sofisticado do mundo, no momento, não consegue resolver um problema não computável. Porque a inerência do processo da máquina de Turing não permite, porque você não pode reduzir essa complexidade numa sequência de bits. Tá? Então, essa é a diferença com a singularidade é muito simples. Quando você projeta, usando a lei de Moore, né, que o crescimento, como você bem colocou... É que a lei de Moore, na verdade, é o 5º paradigma de crescimento exponencial. Sim, não é o único, é um dos, né? Mas quando você diz que, num certo momento, tem uma inflexão da curva, onde o acúmulo de transistores vai gerar uma máquina capaz de suplantar o ser humano... Não. Mas aí a coisa passa a ser... Absurda. Absurda, exato. Obrigado. Professor, obrigado. Não foi eu que eu falei, foi ele que disse. Professor, eu queria agradecer, queria dizer que é uma área muito legal. A gente tem acompanhado o caso brasileiro Pier Paolo Petruziello, que a mão que mexe, olhos biônicos. Eu queria dizer que obrigado por ter começado isso há 12 anos atrás, quando ninguém acreditava ainda, quando não era capa de Scientific American. É de gente assim que a ciência precisa. Obrigado. Bem-vinda, o seu nome, por favor. Oi, tudo bem? Meu nome é Patrícia Bernal, eu sou jornalista. Eu fiquei pensando, parabéns pela sua palestra, eu preciso refletir depois que eu saí daqui, achei fantástica. Nicoleles também. Eu fiquei muito intrigada com essa possibilidade virtual, esse experimento. A minha pergunta é o seguinte: em relação a essa possibilidade, parece que a gente teria que ter uma certa concentração muito forte. E hoje parece que a gente não tem essa concentração. Inclusive, eu estava lendo uma matéria super interessante, que o nosso cérebro, ele não nasceu para se concentrar em um ponto só, né? Ele está o tempo todo observando os estímulos sensoriais à volta e tudo mais. E por isso que dificilmente ele consegue se focar por muito tempo em uma coisa só. Então, eu queria saber se vocês estão discutindo também essa questão da possibilidade de agora o ser humano ter que se concentrar para poder fazer esses movimentos e, enfim, conseguir seguir adiante aí. Não, eu acho que
o senhor pode explicar isso no seu experimento, que é tão objetivo, né? A gente tem uma capacidade de ler as coisas no mundo contemporâneo muito ruim, e a gente lê sempre pelo lado torto. Hoje em dia ninguém se concentra, muita informação. Isso não é real, isso não é real, as coisas não são assim. Quando surgiu o mundo virtual, a internet e tal, nós chamávamos de sociedade da informação, com algum sentido, porque era só informação que a gente tinha ali. E aí uma pessoa solta no mundo de informação fica desfocada, né? Fica assim. Mas não é isso. A sociedade, hoje, a gente chama de sociedade do conhecimento e não da informação, por causa das redes sociais. Nas redes sociais, você produz conhecimento em tempo real. Eu, por exemplo, sou uma pessoa conhecida na filosofia, e eu converso com um menino de 12 anos que quer saber quem é Platão, diretamente numa rede social. Eu